Como o hash é uniforme, existe a mesma probabilidade de a busca ser efetuada em qualquer uma das m listas encadeadas. Observem que para cada posição da tabela existe uma lista encadeada. Então, para ir de 0 até m-1, vamos denotar o comprimento da lista TI por NI. Então, a soma das listas NI é igual a N. E o valor esperado de NI é N sobre N. Para essa análise, as operações de pesquisa, inserção e remoção custam Big O de 1 mais NM na média, sendo que a constante 1 representa o tempo para encontrar a entrada da tabela, ou seja, o cálculo da função de hash, e NM o tempo para percorrer as listas encadeadas. Para valores de M próximos de N, a eficiência torna-se constante, isto é, independente de N. Esses valores eles se aproximam justamente quando a gente tem as distribuições balanceadas, né, uniformemente distribuídas. No pior caso, todas as chaves são mapeadas para a mesma posição, quando nós temos uma função de hash ruim, né, de espalhamento ruim. Na verdade, quando nós temos uma função de hash que concentra o cálculo de hash para índices específicos da tabela, a gente se aproxima do pior caso, e a busca tende a custar O de N. Qual a validade dessa análise? A função de hash tem que ser muito ruim, né? Tem que ter uma característica muito ruim para que ela concentre as chaves todas no índice, ou seja, gere muitas colisões. Então, para que a gente evite essa utilização de funções de hash ruins, né, algumas recomendações têm que ser seguidas. Como nós vimos, no método da divisão, ou seja, nos hashes que são calculados a partir da divisão, é interessante que o divisor, o valor de m, seja um número primo. Isso nos dá a garantia de um espalhamento melhor sobre os índices da tabela. Então, se a gente tem um espalhamento, né, que se aproxima de uma distribuição uniforme, a gente está, ao mesmo tempo, se distanciando do pior caso, porque a gente está evitando que seja gerado, no método do encadeamento externo, que seja gerada uma lista muito grande para um determinado endereço. Tá? Esse é o nosso objetivo, que cada endereço tenha listas pequenas, ou seja, tenha poucas colisões. E aí a gente se aproxima da complexidade constante para as operações nessa estrutura de dados. Também temos a estratégia do encadeamento interior, do que o encadeamento interno. Em algumas aplicações não é desejável a manutenção de uma estrutura exterior à tabela de dispersão, que é o caso do tratamento de colisões no encadeamento aberto. Nessa situação, ainda é possível resolver as colisões usando listas encadeadas, desde que estas compartilhem o mesmo espaço de memória que a tabela. O encadeamento interno prevê a divisão da tabela em duas zonas, uma de endereços base, tamanho P, e outra de colisão, de tamanho S. Naturalmente, tem-se que a soma da divisão P mais S seja igual a M, ou seja, a parte reservada para os endereços base mais a parte reservada para os endereços de colisão tem que ser igual ao tamanho da tabela. E os valores de P e S são fixos. Nesse caso, o fator de carga em M é necessariamente menor ou igual a 1, quando nós utilizamos a estratégia do encadeamento interno. Exemplo. Nesse exemplo, há um total de 5 chaves, ou seja, N é igual a 5, com uma tabela de tamanho M igual a 7, sendo dividida em P igual a 4 e S igual a 3, ou seja, nós podemos guardar 4 endereços bases e 3 colisões. E a nossa função de espalhamento, a nossa função hash, é x mod 4. Observem que essa função não é uma boa função de espalhamento, uma vez que o nosso valor de m não é um número primo. Mas tudo bem, aqui é só um exemplo para a gente ver como funciona a estratégia do encadeamento interior.
Então percebam o que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso daqui para o slide para a gente poder fazer passo a passo, ok? Então vamos copiar as chaves: 48, 3, 80, 31 e 20. Vou usar esse slide aqui. 48, 3, 80, 31 e 20. A nossa função h de x é igual a x mod 4. Certo? A nossa tabela com 7 posições, deixa eu ver se consigo fazer a tabela aqui, está dividida assim: 4 posições para o endereço base, essas 4 aqui, 0, 1, 2, 3. Em seguida, 3 posições para S. Certo? A nossa tabela T está dividida desta forma. Então, esses aqui são os nossos endereços P e esses aqui são os nossos endereços S. Ok? E aqui nós vamos ter o espaço, né, para os nossos... Isso é bem ruim aqui, mas tudo bem. Para os nossos ponteiros, tá? Então, olha só. Quando nós formos armazenar o 48, né, 48 é o nosso valor de x, então a gente calcula aqui a função de hash. 48 mod 4 é igual a 0. Opa, desculpa. É igual a 0. Então significa que essa chave será mapeada para este endereço da tabela, endereço 0, ok? Então vamos colocar ele aqui, 48. Muito bem, até agora nada se faz. Vamos agora calcular para o endereço 3. Então, 48 aqui, 3 mod 4 é igual a 3. Então significa que essa chave será armazenada para o endereço 3 da tabela e ficará aqui. Ok. Observe que nesse caso a gente está utilizando, né, o mod 4 nessa estratégia de divisão, justamente porque o nosso endereço P vai de 0 a 3. Então essa função de espalhamento, utilizando essa estratégia de divisão, ela tem que endereçar os valores calculados para esse intervalo de 0 a 3. Okay? Então, por isso, a necessidade, utilizando a estratégia da divisão, utilizar o valor de m igual a 4 aqui. Certamente, nós poderíamos utilizar outras estratégias que também mapeassem para o intervalo de 0 a 3, tá? Só pra... Não existe só essa forma aqui. Tá, vamos calcular para o 80. Então, 80 mod 4. 80 mod 4 resta 0. Então significa que o valor da chave 80 será mapeado para o índice 0 da minha tabela. Mas como já existe um elemento, o que ele vai fazer? Ele vai guardar num ponteiro o primeiro valor disponível, o primeiro endereço disponível da minha parte S, que é a parte de endereçamentos reservados para colisão. Nesse caso, o primeiro endereço disponível é o 4. Então significa que ele vai guardar o 4 aqui e o 80 aqui. Em outras palavras, ele mapeou esse cara para cá, ele criou esse encadeamento. Okay? Então, toda vez que eu calcular o 80, eu vou para o índice 0 e observo aqui no índice 0 para onde eu tenho que ir buscar o próximo valor, já visto que o 80 não está aqui, eu vou para o 4. Chegando no 4, eu encontro o 80 e dou match. Okay. Vamos para o 31. No 31, mod 4, resta 3, certo? Então, significa que o 31 vai ser guardado no endereço 3, mas percebam novamente que ele já existe.
Então, no encadeamento interno, o que vai ser feito? Eu vou buscar no meu espaço de endereços S, uma vez que gerou uma colisão, o primeiro endereço disponível. Então, ele vem, o 4 está ocupado, eu vou para o 5 que está disponível. Então, eu vou armazenar o 31 aqui. E aqui no meu ponteiro fica o endereço 5, onde o elemento que colidiu foi armazenado. Então, toda vez que eu calcular 31 mod 4 der 3, eu venho. Como o 31 não está aqui, eu vou buscar nesse próximo endereço. Então, é como se eu tivesse criado aqui, ó, esse link. No próximo endereço de colisão, que é o endereço 5, o 31 está e eu dou match. Vamos verificar o que vai acontecer agora para o 20. Então, 20 mod 4 resta 0. Então significa que o 0 vai ser mapeado para esse endereço. Mas como já existe, eu vou para o endereço de colisão. Como ele já tem o endereço de colisão, eu vou para ele. Vou lá para o 4. O 4 tem o 20? Não. Como não tem, eu vou para o endereço de colisão. Já tem o endereço de colisão? Não tem. Então qual é a estratégia que tem que fazer? Buscar o primeiro endereço de colisão livre e armazenar o 20, que é esse aqui. E como o endereço 20 for armazenado no 6, aqui vai ficar o índice 6. Então é como se eu estivesse criando um link, né, daqui para cá. Então observe, quando eu for buscar o 20, que vai ser calculado o endereço REST dele igual a 0, eu venho para cá. Como o 20 não está aqui, pela estratégia do encadeamento interno, eu sei que eu tenho que ir para esse endereço 4. Quando eu chegar aqui, o 20 não está aqui. Então eu sei que agora, se ele estiver, ele tem que ir para esse endereço 6. Chegando aqui, eu encontro o 20 e dou match. Ok? Então, utilizando o encadeamento interno, percebo que a gente não tem a necessidade de utilizar uma estrutura de dado externa, como era feito no encadeamento externo. A gente utiliza todo o encadeamento na própria tabela T. No encadeamento interno, entretanto, há a necessidade de dividir a tabela T em duas partes. Endereços reservados para armazenar os índices P e endereços reservados para armazenar os índices S. Os endereços dos índices P são chamados de endereço base. Os endereços do índice S são chamados de endereço de colisão. Nós só utilizamos os endereços S quando há uma colisão nos endereços P, correto? Então essa é a estratégia que nós utilizamos para resolver o problema de colisão a partir do encadeamento interno. Bom, aqui está um exemplo que nós construímos passo a passo. Aumentando-se o espaço destinado à zona de colisões, ou seja, aumentando o espaço de S pela correspondente diminuição da zona do endereço base, diminui a possibilidade de ocorrências de overflow. Por exemplo, na tabela do slide anterior, uma nova inclusão com endereço base 0 ou 3 provocará a condição de overflow, apesar da zona de endereço base ainda apresentar espaços vazios. Observem aqui, se a gente inserisse, por exemplo, agora o elemento, o valor 4 mod 4 dá 0, então ele vinha para cá. Chegando aqui, ele iria ter que andar pelos índices de colisão e não iria mais ter índices de colisão disponíveis para armazenar o 4. Então, significaria que eu não poderia armazenar o 4, mesmo ainda tendo espaço disponível na tabela, mas esse espaço não está destinado à colisão, e sim ao endereço base. Então, quando isso acontece, nós encontramos ou nos deparamos com a característica de overflow. Contudo, a eficiência da tabela de dispersão diminui, né, quando a gente aumenta o valor de S e diminui o valor de P. No caso, o limite de P igual a 1 e S igual a M menos 1, a tabela se reduz a uma lista encadeada, cujo tempo de busca é O de N. Então, lembre de que quanto menor o valor de P, mais próximo de uma lista encadeada nós estamos. Entretanto, quanto menor o valor de S, mais próximo da característica de overflow também estamos, né? Porque
se houver muitas colisões para o mesmo índice, ou seja, se a nossa função de espalhamento for ruim, há uma grande chance de provocar overflow. Uma outra técnica consiste em não diferenciar as duas zonas da tabela em P e S, endereço base e endereço de colisão. Ou seja, qualquer endereço da tabela pode ser base ou de colisão. Essa técnica pode gerar o efeito indesejado chamado colisões secundárias, aquelas provenientes da coincidência de endereço para chaves que não possuem a mesma resposta para a função hash. Esse fato provoca a necessidade de fusão de duas listas que implicam a diminuição da eficiência da estrutura de dados utilizada. Vamos verificar esse exemplo da colisão secundária para essas chaves a serem inseridas nessa tabela com a função hash h de x igual a x mod 7. Então perceba, vamos inserir os dados 28, 35, 14, 70 e 19. Eu vou escrever aqui 28, 35, 14, o 70 e o 19. Tá? Vamos inserir esses dados na nossa tabela que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, uma vez que o nosso valor de n é igual a 7. Então vamos desenhar aqui a nossa tabela de 7 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui estão os nossos endereços: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que é o espaço reservado para os ponteiros. A nossa função h de x é igual a x mod 7. Então, para o 28 mod 7 é igual a 0. Então, 28 vai ser inserido aqui e está tudo bem. Desculpa aqui. 35, não é 34. Aqui é o 35. Então, para o 35, o que nós vamos fazer? 35 mod 7 também é igual a 0. Então, nesse caso, como a nossa tabela não está dividida entre os endereços P e S, o que a gente vai fazer? A gente vai varrer a tabela de baixo para cima para encontrar um endereço vazio e armazenar o 35. Nesse caso, o primeiro endereço disponível é o último. Então, o 35 vai ser armazenado aqui e eu coloco o ponteiro, o endereço onde ele foi armazenado. Então, quando eu for calcular o hash de 35, vai me dar 0, vindo para cá. Como o 35 não está aqui, eu sei que eu tenho que buscá-lo no endereço 6. E aqui ele vai estar, tá? Então, percebam que eu gerei este ponteiro aqui. Quando eu for inserir o 14 mod 7 também resta 0. Então, venho para cá. Como a posição 0 já está ocupada, eu verifico o ponteiro. Como ele possui, eu vou para ele. Como o 14 não está aqui, eu verifico o ponteiro. Como não possui, o que eu vou fazer? Verificar de baixo para cima o primeiro endereço disponível para armazenar o 14. Nesse caso, é o endereço 5. Então, quer dizer que como o 14 foi armazenado aqui, esse cara vai receber o endereço 5, quer dizer que eu criei este ponteiro aqui, este link. Então, quando eu quiser buscar a minha chave 14, eu calculo o mod, né, vai dar o cálculo hash, mod 7 que vai dar 0, e venho para cá. Vou buscar no endereço 6, o 14 não está aqui, então vou buscar no endereço 5. O 14 vai estar aqui, eu dou match. Vamos calcular agora para o 70. 70 mod 7 também resta 0. Nesse caso, a mesma estratégia vai ser realizada. O 70 não está aqui, vou para o endereço 6. O 70 não está aqui, vou para o endereço 5. O 70 não está aqui, nem tem endereço. Significa que eu vou varrer a tabela de baixo para cima
para encontrar o endereço disponível. O 70 então vai ficar aqui. Se o 70 vai ficar aqui, eu crio um ponteiro, quer dizer que esse cara vai apontar para cá. Agora vamos calcular o hash para a chave 19. Quando nós formos calcular o hash para a chave 19, observem que ela resta 5. Né? 19 mod 7 resta 5. Então, significa que o 7 iria. O 19 iria ficar aqui. Só que o 19, a posição onde ele iria ficar, que é no endereço 5, já está ocupada. Está ocupada por um índice de colisão, inclusive. Então, o que fazer com esse 19? E é aqui que gera a colisão secundária. Bom, como já está ocupado, eu vou ter que encontrar o endereço disponível, né, para alocar esse 19.